Se você é uma mulher que se cobra demais e que se sabota o tempo todo, provavelmente você tem um pensamento que está atrapalhando você em tudo. E eu digo isso porque eu já tive muito esse pensamento e eu também era uma mulher que me sabotava e me cobrava demais. Se você está interessada no assunto, quer saber qual é esse pensamento que você tem e está te atrapalhando, fica aqui comigo, curte, comenta, compartilha e se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Seja muito bem-vinda! Eu me chamo Beatriz Rufato, sou psicóloga clínica há 10 anos e eu ajudo você a parar de se tratar como inimiga. Esse aqui é um espaço para mulheres que se cobram demais e se sabotam na mesma proporção. E tinha um pensamento que ele sempre rondava a minha mente. E era um pensamento que eu escutava através das outras pessoas, ou seja, era um pensamento moldado pelo ambiente que eu vivia, que é: a vida não é justa. Você tem esse pensamento, não tem? Ou você já ouviu alguém falando sobre isso? Pois bem, quando eu pensava isso, quando eu tinha isso como uma verdade dentro de mim, isso me atrapalhava muito. Por quê? Porque fazia com que eu não me movimentasse. Porque fazia com que eu desacreditasse que tudo que eu fizesse levaria a um resultado. Dessa forma, eu fui parando de fazer as coisas. E esse parando não foi de uma forma consciente, mas foi me sabotando. É como se eu fosse comer uma fruta e pensasse assim: para que eu vou comer? Não vai adiantar em nada. Era dessa forma que me atrapalhava. E quando eu percebi que esse era um pensamento que estava me atrapalhando tudo, eu fui atrás de mudar. Eu fui atrás de entender. A primeira coisa, na verdade, não é nem mudar, mas é entender o porquê daquele pensamento. Entender como que aquilo estava reagindo em mim. E por isso que eu resolvi trazer para você, porque eu sei que vai te ajudar bastante. A primeira coisa que eu comecei a me questionar: tá, a vida não é justa. O que a vida tá me fazendo? Ai, a vida tá puxando meu tapete, a vida tá fazendo com que eu não alcance os meus resultados, tá fazendo com que mesmo que eu me esforce não dê certo. A vida tá me batendo, a vida. Eu parei, eu falei: tá, mas é a vida em si ou são as pessoas que estão na minha vida? Assim, ó, pau. E aí entrou a resposta. Não é a vida em si, são as pessoas que estão na minha vida que estão fazendo essas coisas comigo. Então não quer dizer que a vida é injusta. Não, a vida ela tá ali, apenas sendo vivida de alguma forma. Agora, quem me atrapalha, quem me ajuda, enfim, são as pessoas que estão à minha volta. E eu comecei a identificar que essas pessoas que me atrapalhavam de alguma forma, que me desejavam mal de alguma forma, elas tinham um padrão muito específico que eu precisava aprender, que eu precisava me modificar. Sim, nada acontece por um acaso. Nenhuma pessoa que se aproxima da gente é por um acaso. Todas as pessoas que se aproximam são para nos ensinar alguma coisa. Tanto para nos ensinar, ou seja, falar assim: olha, esse caminho que você está seguindo não é bom, vamos mudar, quanto para confirmar que o caminho que você está percorrendo é o caminho que deve ser percorrido. Só que quando você está muito na onda das situações não acontecendo direito, estão puxando seu tapete, estão falando mal de você, estão te sabotando, estão te impedindo, está muito grande tudo, é porque você precisa aprender alguma coisa. Vamos imaginar que uma pessoa puxou o seu tapete. E aqui você vai falar: não é uma pessoa aleatória que eu conheci há 5 minutos atrás. Não é essa pessoa. É uma pessoa que entrou na minha vida num momento onde eu estava vulnerável, eu estava precisando de uma ajuda, e ela apareceu com uma solução ali milagrosa para aquilo que eu estava precisando. E como eu estava sensível, eu acreditei. Abri as minhas fragilidades, abri tudo aquilo que eu imaginava sobre a minha vida, sobre o meu negócio. E ela foi ficando na minha vida. Isso daqui não aconteceu comigo, tá? É hipotético. E essa pessoa, ela foi entrando cada vez mais na minha vida, foi descobrindo cada vez mais coisas sobre o meu negócio, principalmente. Até que chegou um momento onde ela passou a perna em mim.
Ou seja, ela pegou todas as ideias que eu tinha e que eu não tinha coragem de colocar em prática, e ela foi lá e fez e alavancou o negócio dela e me tirou ali de escanteio. O que essa situação te ensina, por exemplo? Te ensina que não existe métodos milagrosos, te ensina que quanto mais vulnerável emocionalmente você está, mais fácil você cai na conversa fiada das pessoas. Mostra também que como você não tem segurança na sua capacidade, você acaba abrindo tudo para outras pessoas. E não são pessoas assim da sua vida de 1000 anos, pessoas do seu convívio. Não, são pessoas que chegaram há 2 minutos atrás com uma palavra fácil e você se abriu inteira. Então aqui te ensina que você precisa trabalhar mais a sua confiança em si mesma para não ficar vulnerável a palavras fáceis. Uma das coisas que dá para você tirar de lição sobre isso. E provavelmente quando isso acontece, você fala, ai, a vida não é justa, porque fulano fez isso, isso e isso, tá. Veja, é fulano que fez, não é a vida. Então quando você começa a tirar ensinamentos das situações e colocar em prática, tá? Porque não adianta só você entender, perceber o que precisa ser mudado e você continuar sendo a mesma pessoa, tá? Porque se você continuar dessa forma, os padrões eles vão continuar o mesmo, tá? Então, pegou a situação, é ruim, é dolorido, é chato, é frustrante, é tudo. Não tô falando que não é, tá? É tudo isso. Mas se aconteceu, é para você aprender alguma coisa sobre aquilo ali, tá? Lembra, nenhuma pessoa aparece na nossa vida à toa, tá? Então, se isso aconteceu, veja, analise friamente o que você precisa aprender. Essa situação não quer dizer que você é incapaz, que você é burra, que você é ingênua, que você é isso, que você é aquilo. Não, não. Ela quer dizer que você precisa mudar alguma coisa dentro de você. E faça isso. E você vai ver que os padrões vão diminuindo, que os padrões vão acabando. E aí você vai vendo que a vida, que você colocou a culpa na vida de forma injusta. Aí sim você foi injusta. Só que como a vida? Porque a vida ela não tá fazendo nada. A vida ela tá aqui assim, gente, me viva. Eu tô aqui para ser vivida, me viva, tá? Aprenda o que você tem que aprender, cresça o tanto que você quer crescer, e eu tô aqui para ser vivida. A vida tá te falando isso, tá? Tudo aquilo que tem o dedo do ser humano, que tem como o ser humano se modificar, se mudar de alguma forma, não tem nada a ver com a vida, tá? Agora, se é uma coisa que não tem como o ser humano interferir em nada, aí sim já é questão da vida lá por algum motivo que precisa ser resolvido, tá? Eu ouvi muito nessa questão de a vida não é justa sobre coisas que não são boas acontecendo, né? Coisas que englobam as pessoas, mas que não necessariamente é eu por eu, ou você por você, sabe? Como, por exemplo, a guerra. Houve também o caso do cachorro-orelha, também ouvi isso. Outros casos também de violências femininas, enfim, tudo isso. E eu escutei muito, principalmente em sessão, de como a vida é injusta. E aqui é muito importante frisar que tudo vem para nos ensinar, mesmo essas situações que elas englobam mais seres humanos, tá? Mudar, reveja as suas atitudes como ser humano, reveja seus pensamentos, reveja as suas ideologias, as suas crenças, reveja e mude. Reveja se você está sendo um bom ser humano, se você está vivendo bem a vida, se você está vivendo de acordo com aquilo que é bom, com aquilo que ajuda as pessoas. Quando uma situação grandiosa acontece, que choca muitas pessoas e que pode vir a passar esse pensamento de a vida não é justa, veja o que está ao seu alcance para modificar o dia de amanhã. Ai, Psi, mas só eu fazer não vai adiantar. Vai. Porque se todo mundo pensa isso, vai continuar a mesma coisa sempre. Então faça aquilo que você consegue fazer hoje. Aquilo que está ao seu alcance hoje. Está ao seu alcance hoje ser uma pessoa melhor? Então seja. Você pode ter certeza
que isso vai refletir lá na frente. Porque você sendo uma boa pessoa hoje, você vai passar isso para os seus filhos, para os seus netos, e eles vão repassando por geração em geração. E quanto mais pessoas fizerem isso e forem repassando, mais as situações grandiosas que englobam mais pessoas, como a guerra, enfim, vão mudar. Vão mudar de alguma forma. Ai, mas o que eu posso fazer aqui que vai gerar alguma coisa lá? Só faz o seu. Só seja você uma pessoa melhor. Só busque você uma forma de levar bem-estar, melhorias, coisas positivas, coisas boas para frente. Que no grande vai acontecer através do acúmulo de pequenas ações que você fizer, que a sua vizinha fizer, que eu fizer, que os seus amigos fizerem, que a sua família fizer, enfim, vai acumulando. Eu sei que são coisas ruins, coisas terríveis que acontecem em grande proporção, que não basta só a gente ficar ali na rede social pedindo justiça. Não, muda você o seu comportamento. O que perante essa situação você pode tirar de aprendizado para você ser uma boa pessoa, para você ser uma pessoa melhor, para você levar ensinamentos melhores. Não espere só o outro fazer, faça você também. Então veja como são várias situações onde sim, você tem controle sobre o seu e que você pode modificar, que vai te ajudar e muito ser uma mulher que não se sabota, uma mulher que se cobra de menos, uma mulher que não fica colocando a culpa na vida. Pegue aquilo que é seu, modifique você e a vida ela vai estar ali maravilhosa para ser vivida da forma como ela precisa ser vivida. Sai do papel de vitimismo, de ficar culpando as outras pessoas e achar que o que você fizer não vai adiantar de nada, porque é pouco. Se eu faço pouco, você faz pouco, a sua vizinha faz pouco e assim por diante, transforma, cresce. O que você fizer hoje vai passar para as suas próximas gerações. E que sim, em algum momento isso vai gerar um efeito. Então não adianta só ficar falando. É preciso fazer, é preciso modificar. Para que essa crença de que a vida não é justa chegue um momento que ela se quebre, que ela não faça mais sentido, porque as pessoas em algum momento da história resolveram fazer diferente. E aí sim, a vida